Capítulo 3 A guerra nos bastidores da história. Em todo o mundo, por onde viajo, encontro pessoas com a mesma pergunta. Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Se Deus é amor, por que tantas pessoas inocentes sofrem? Por que existe tanta crueldade e injustiça, tanta aflição e decepção na vida? Onde está Deus quando criancinhas sofrem? Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele não sabe? Ele não se importa? Neste capítulo buscaremos respostas para essas perguntas. Vamos viajar desta vez até a pequena ilha de Patmos. São 4 horas de barco desde a Turquia. Patmos tem um excelente porto em cuja proximidade está uma pequena cidade chamada Scala. Nos tempos romanos, Patmos era uma colônia penal. Muitos prisioneiros eram levados para lá condenados ao exílio. O mais famoso de todos foi João, um dos discípulos de Jesus. Ele foi exilado em Patmos por ordem do imperador Domiciano, por volta de 97 d.C. O exílio não é fácil em nenhum estágio da vida, e João já tinha cerca de 90 anos quando foi para Patmos. A fraqueza e as enfermidades próprias da idade avançada devem ter te tornado tudo ainda mais difícil. Nosso ponto central neste capítulo são as coisas ruins que acontecem às pessoas boas. E aqui está um exemplo importante. João foi um dos 12 discípulos de Jesus e ele era particularmente próximo ao Salvador. João capítulo 21, verso 24. João estava chegando ao término de uma vida dedicada a Deus quando isso lhe aconteceu. O discípulo amado não foi esquecido. Foi nesse ponto que Jesus se manifestou e iluminou as sombras com a sua glória de sua presença. João foi separado e afastado de tudo que lhe era querido. Mas naquela hora escura, o Salvador, o amigo que ele conhecia desde sua juventude, aquele a quem tinha amado e servido por toda a sua vida, veio e se colocou diante dele. Jesus ainda era o Filho do Homem, mas agora apareceu glorioso com a luz celestial. Ele veio trazer uma mensagem de conforto e ânimo para João, para as 7 igrejas da Ásia Menor e para todos nós que às vezes passamos por aflições inexplicáveis e por circunstâncias difíceis na vida. João registrou suas visões em um rolo, o qual se tornou o que conhecemos hoje como livro de Apocalipse. O estudo dessa mensagem de ânimo vinda de Jesus pode nos abrir a porta para que entendamos o mal que vemos no mundo hoje e o significado do sofrimento humano. Começaremos no coração do livro de Apocalipse, o capítulo 12. Em Apocalipse 12, versículo 7, lemos: Então estourou a guerra no céu. Parece um lugar estranho para ver guerra, não é? Mas o verso diz que estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Essa é a guerra por trás de todas as guerras. Se você não compreender as questões deste conflito cósmico, nunca vai realmente entender o que é o sofrimento humano. É natural que vejamos as coisas a partir da própria perspectiva. O mundo em torno de nós e as experiências pelas quais passamos nos absorvem totalmente. Vemos as coisas no âmbito do aqui e agora, mas Deus nos oferece uma visão mais abrangente. Ao abrir as cortinas, Ele nos diz para olhar para cima. Ele quer que saibamos que o conflito entre o bem e o mal não está limitado à Terra. A luta que vemos aqui faz parte do conflito cósmico que teve início no céu. Há tristeza, sofrimentos, conflitos, guerras e o mal neste mundo porque uma guerra começou no céu, muito tempo atrás e continua até hoje. Nessa guerra, cada lado tem seu líder. Jesus Cristo é o líder das forças do bem. O dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele é o líder das forças do mal. Isso nos leva a outra pergunta muito séria. De onde vem Satanás? A Bíblia diz que Deus fez tudo. Será que ele criou Satanás? Se ele criou, isso não significa que ele próprio seja o responsável pelo mal? Seria possível que o autor da vida também fosse o autor da morte? O profeta Ezequiel cita o próprio Deus quanto a isso. Em Ezequiel 28:12, ele escreve a respeito de Satanás: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Deus não criou uma figura demoníaca. Ele criou um ser glorioso, o retrato da perfeição. O profeta continua:
Tu eras querubim da guarda ungido, Ezequiel 28:14. O que significa isso? Um querubim é um anjo. Havia 2 anjos cobridores que ficavam ao lado do trono de Deus no céu. Um deles era Lúcifer, o portador de luz. Nesse tempo, não havia nele qualquer vestígio de pecado ou de mal. Ezequiel continua. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ezequiel 28:14. Lúcifer, ungido, vivia no centro da glória de Deus, no esplendor de sua presença. Note especialmente o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Aqui está a chave: perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Em meio a toda aquela glória, toda aquela perfeição, como pôde a iniquidade e o mal surgir de repente? Encontramos a resposta em Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Deus não corrompeu Lúcifer. Deus não originou nenhuma falta nele. Deus criou um belo ser dotado de perfeição moral. Mas Lúcifer usou sua liberdade de escolha para se rebelar. Ele corrompeu a própria visão e começou sua guerra contra o céu. Deus poderia ter criado Lúcifer sem a capacidade de fazer escolhas erradas? É claro que sim. Mas pense bem, você gostaria de ter um filho programado para lhe obedecer? Suponha que você seja pai e que tenha problemas com seu menino. Ele nem sempre é obediente, por isso você diz, não tem problema, vou reprogramá-lo? Então você solta 2 ou 3 parafusos do topo da cabeça dele, retira o tampo e instala-lhe um chip novo. Daí para frente ele se levantará cada manhã dizendo: bom dia, mamãe, eu vou comer todo o mingau de aveia. Bom dia, mamãe, eu vou arrumar o meu quarto. Bom dia, mamãe, eu vou fazer minhas tarefas escolares. Tudo isso porque você o programou como um computador. Você realmente gostaria que seu filho fosse assim? Acredito que não. Você não gosta de ver seu filho comendo seu mingau na hora do desjejum, talvez derramando um pouco enquanto come? Então ele sobe no seu colo, abraça e beija e você diz, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Você não gostaria que seu filho fosse um robô? Deus também não. Deus não tem um anjo com cordinhas nas mãos dizendo, José está para pegar algo que não deveria para comer. Então o anjo puxa a cordinha impedindo que o braço de José se mova. Agora ele está andando na direção errada. E de novo o anjo puxa a cordinha e coloca José na direção certa. Deus não faz isso porque ele não quer robôs. Ele não quer fidelidade forçada. É este o ponto. Se você der à pessoa o poder da escolha, é sempre possível que elas tomem uma decisão errada. Esse é o terrível risco. A alternativa é pior, porque quando você tira de alguém o poder da escolha, você lhe tira também a possibilidade de amar. Por sua natureza, o amor é espontâneo. Ele não pode ser nem programado e nem forçado. Deus respeita a liberdade dos seres criados. A essência do significado ser criado à imagem de Deus é ter livre-arbítrio e fazer escolhas morais. Deus concedeu a Lúcifer e a todos os demais anjos o poder da escolha, sabendo muito bem que eles poderiam tomar uma decisão errada. Rebelião no paraíso. Lúcifer usou de fato essa liberdade. A Bíblia diz em Isaías 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Esse portador de luz, um ser glorioso, caiu de maneira estrondosa. A mesma passagem nos conta a razão. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14, versículo 13. O anjo rebelde se voltou contra o Criador, porque queria ter uma posição de autoridade. Ele disse, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O monte da congregação nas extremidades do norte era o monte Sinai. Foi ali que Deus encontrou Moisés e lhe deu os 10 mandamentos. Quando Lúcifer disse, no monte da congregação me assentarei, Isaías 14:13, ele quis dizer que desejava ser o legislador. Ele queria governar. O desejo de Lúcifer era dominar, governar, assentar-se no trono e dar ordens, sem obedecer aos mandamentos de Deus. Ele alegou que Deus era injusto e desleal na maneira de administrar o universo. Essa passagem, como outra do Apocalipse 12, abre a cortina e nos mostra a grande controvérsia entre o bem e o mal em seu estado embrionário. Note o seguinte.
No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. Eu reinarei, eu governarei, eu tomarei o trono, ambiciou Lúcifer. Cada um desses anseios tem base em seu desejo de satisfação própria. Em vez de desfrutar a presença, o amor e a glória de Deus, Satanás se rebelou e começou a propagar suas ideias entre os anjos. Passou a dizer: Deus não nos ama, ele não se importa conosco, nem está em busca de nossos interesses. A rebelião é contagiosa e não demorou muito para que outros anjos começassem a fazer as mesmas perguntas. Deus é realmente justo? Por que temos que lhe obedecer? Não seria melhor se cada um seguisse os próprios impulsos? Pela primeira vez, a suspeita contra Deus foi trazida ao céu. Então vieram as perguntas sobre o governo de Deus e seu amor, sobre sua justiça e integridade. À medida que aumentavam as insinuações, os anjos começaram a tomar partido. A maioria deles, exercendo a liberdade que Deus lhe dera, escolheu ser leal a ele, mas muitos se alinharam a Lúcifer. Em realidade, 1/3 dos anjos concordou com ele e a ele se uniu em sua rebelião. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Lúcifer podia usar mentiras, enganos e difamação, mas Deus tinha nas mãos a arma mais poderosa de todas, o amor. Em 1 João 4,8 está escrito: Deus é amor. O amor é a resposta para a rebelião do coração. Ao lidar com essa controvérsia com Lúcifer, Deus não usaria força bruta ou qualquer outro método a não ser o amor. Ele lidaria com o problema de tal maneira que, no fim de tudo, o universo inteiro reconheceria e distinguiria seu amor, sua bondade e misericórdia. Foi por isso que Deus não destruiu Lúcifer quando ele se rebelou. Suponhamos que um jovem parlamentar muito popular desafiasse o presidente de seu país, alegando que ele deveria ser destituído de seu cargo como líder da nação. Suponhamos que ele tenha convencido 1/3 dos deputados e 1/3 do Senado a apoiá-lo. E suponhamos que o objetivo deles fosse conseguir o impeachment do presidente e que o movimento estivesse crescendo. Agora, suponhamos que o presidente, como comandante-chefe das Forças Armadas, convocasse os soldados e ordenasse que eles atirassem em qualquer um que o criticasse. Isso provaria que ele estaria certo? Não. Na verdade, provaria o oposto, evidenciando que o jovem parlamentar estava certo. Deus, como comandante-chefe do universo, poderia ter acabado com Satanás e com os anjos que concordaram com o inimigo. No entanto, se tivesse feito isso, o universo inteiro poderia pensar que Lúcifer estava certo. Eles até poderiam continuar servindo a Deus, mas fariam isso motivados pelo medo. Assim, em sua sabedoria e amor, Deus permitiu que o mal continuasse. Ele sabia que, ao deixar o mal se desenvolver, as pessoas poderiam ser por si mesmas sua horrenda natureza. Ele queria que todos entendessem os terríveis resultados de seguir o plano de governo de Satanás. Mais ou menos nesse tempo em que o pecado estava entrando no universo, Deus criou o planeta Terra. Lemos em Apocalipse 12, no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Para onde ele foi atirado? A Bíblia diz ainda no verso 9, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando Deus criou o planeta Terra, ele o fez perfeito. A Bíblia diz que ele viu tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Não havia qualquer mancha de pecado ou mal em nenhuma parte, mas ele deu a Adão e Eva a mesma liberdade que dera a Lúcifer. Ele não queria robôs na terra, da mesma maneira que não os queria no céu. Na verdade, ele fez o possível para deixar clara essa liberdade. No jardim, ele plantou uma árvore, a qual chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não precisava fazer isso, ou seja, Adão e Eva poderiam ter achado uma maneira de pecar sem aquela árvore. Mas Deus colocou a árvore ali e fez questão de contar ao casal sobre ela, pois queria se certificar de que eles sabiam que tinham uma escolha. Adão, eu notei, você é fiel e obediente a Deus. Por quê? Ah, bem, eu nem sei. Você quer dizer que eu poderia ter desobedecido? Por causa da árvore, essa conversa nunca poderia ter acontecido. Adão sabia que podia desobedecer. Satanás subiu na árvore e, vendo que Eva se demorava por ali, disse a ela: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se os olhos vos abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versículos 4 e 5.
podemos entender o significado das palavras da serpente como algo mais ou menos assim: se comer o fruto desta árvore, você entrará numa nova esfera de sua existência. Você terá uma vida cheia de emoções como nunca teve antes. Eva, Deus está escondendo alguma coisa de você. Toma aqui esta fruta e coma. Quando Eva e mais tarde Adão fizeram aquela escolha, eles abriram uma porta que Deus queria manter fechada para sempre. Essa porta era a entrada para o pecado, o sofrimento, as aflições, as enfermidades e a morte. Nossa Terra é um planeta em rebelião, que voltou as costas para Deus. Estou incluindo todo o planeta quando digo isso, pois Adão e Eva não foram os únicos que pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, no verso 23. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. E Deus está usando este planeta rebelde como um livro-texto para o universo. Ele quer que todos saibam que as enfermidades, o sofrimento, as aflições e a morte são os resultados da rebelião contra suas leis santas. Quem é o responsável pelo atual estado das coisas? Jesus contou uma história que responde a essa pergunta. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Mateus 13, 24 a 27. Em outras palavras, eu achei que você havia semeado somente alegria, satisfação e felicidade na terra. Por que existe tanto sofrimento? A resposta de Jesus foi muito clara. Ele disse: um inimigo fez isso. Mateus 13, 28. Por que existem tantas enfermidades, tanto sofrimento e morte? Um inimigo fez isso. O mesmo que plantou as sementes da rebelião. O mesmo que convenceu nossos primeiros pais a pecar. Ele abriu a porta para o mal e nos tem mantido essa porta aberta desde então. Por que Deus não faz alguma coisa? Alguém pode dizer: espere um pouco, isso está indo longe demais. Por que Deus não faz alguma coisa para aliviar o sofrimento e a aflição que há no mundo? Bem, a boa notícia é que ele fez muito mais do que se poderia imaginar. Venha comigo de volta ao Jardim do Éden e olhamos para a cena novamente. Adão e Eva pecaram. E Deus lhe disse que deviam sair do seu lar edênico. Dali em diante, trabalho duro e sofrimento seriam seu destino. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eles teriam de sofrer e finalmente morrer, sem nenhuma esperança? A morte é o fim de tudo? A essa altura, enquanto chorava em desespero, Deus lhe concedeu a promessa registrada em Gênesis 3,15. Olhando diretamente para Satanás, a serpente, ele disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eles podem não ter entendido tudo naquele momento, mas tiveram certeza de que poderiam ter esperança outra vez. De alguma maneira, por intermédio do descendente da mulher, viria a redenção deles. O descendente da mulher é Jesus Cristo, Gálatas 3,16. Na cruz, Satanás feriu seu calcanhar. Mas a vitória de Jesus é a nossa garantia de que um dia a cabeça da serpente será esmagada. E a porta do sofrimento e da morte, aberta por Adão e Eva, será fechada. Você já se perguntou se Deus realmente ama você? Olhe para a cruz, olhe para a coroa de espinhos, para os cravos nas mãos e nos pés de Cristo. Com cada gota do sangue que Jesus derramou no Calvário, Deus está dizendo: eu amo você e não quero estar no céu sem você. Sim, você pecou e se entregou nas mãos do inimigo, mas eu paguei o resgate para ter você de volta. Quando olhar para a cruz, você nunca mais terá dúvida de que é amado. Não existe nada igual a isso no hinduísmo, no islamismo ou em qualquer outra religião no mundo. Outras religiões reconhecem que somos seres caídos, mas elas dizem que foi por nossa culpa que caímos no fosso e que cabe a nós sair dele. Por meio de um círculo infinito de boas obras, devemos tentar subir até onde Deus está. A Bíblia fala de um Jesus que veio a este mundo e aqui passou pelas aflições, decepções e dores comuns a toda a humanidade. Ela revela um Cristo que enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. Um Cristo que triunfou sobre os principados e as potestades do inferno, tanto em sua vida como em sua morte na cruz. Veja o que diz tão apropriadamente uma de minhas autoras favoritas, Ellen G. White, no livro O Desejado de Todas as Nações. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito.
Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinham participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Podemos nos alegrar. Por causa de Jesus, a maldição do pecado foi revertida. Sua oferta divina eterna é real. Ele ainda está agindo. Por que Deus não faz nada? Ele já fez e ainda está fazendo. Deus não fez algo por nós somente na cruz. Ele ainda está fazendo algo por nós agora mesmo. Lemos em Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você já se sentiu decepcionado, desanimado e só? Jesus sabe o que é se sentir rejeitado e só. Ele sabe o que é ter o coração despedaçado. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. E acrescenta: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Você tem uma necessidade especial em sua vida? Vá com confiança e conte a Jesus. Onde há tristeza, ele traz conforto e cura. Onde há medo e ansiedade, ele traz paz. Ele conhece e compreende sua fraqueza e suas necessidades. Agora mesmo ele quer se aproximar de você para lhe dar coragem e esperança. Não importa o que você esteja enfrentando. Ele compreende você. Tempos atrás, eu li a história de um menino que queria muito ter um cachorro. Ele entregava jornais e estava economizando seu dinheiro para comprar um cachorro. Um dia ele estava entregando o seu jornal em uma das extremidades da cidade quando viu um anúncio. Vende-se filhotinhos de Golden Retriever. Ele encostou a bicicleta, correu até a casa do fazendeiro e lhe disse: é o senhor que tem Golden Retriever para vender? O homem deu um assovio e 4 dos mais lindos cachorrinhos que você já viu apareceram correndo. O menino sentou-se no chão e os cachorrinhos pularam em seu colo, um deles lhe lambendo o rosto. Será que é este que eu quero? Outro filhotinho brincava em torno de seus pés e rolava sobre a grama. E o menino disse: será este? Ele não conseguia se decidir. Qual desses cachorrinhos eu vou escolher? Um minuto depois, um 5º cachorrinho dobrou a esquina da casa. Ele era mais lento que os demais porque tinha uma perninha torta. Ele veio mancando e arrastando a perna. O menino olhou para o 5º cachorrinho como nunca tinha olhado para um cachorrinho antes. Com os olhos banhados em lágrimas, ele disse ao homem: eu quero este cachorrinho. É este que eu vou comprar. O fazendeiro disse: como assim? Você pode ficar com qualquer um desses filhotinhos saudáveis. Esse aí vai ser um fardo por toda a vida. Ele tem uma perna defeituosa e mal pode andar. O menino se colocou de pé e começou a andar na direção do fazendeiro. O fazendeiro logo notou que o menino mancava. Ao chegar perto do fazendeiro, o menino levantou uma das pernas de sua calça e lá estava o aparelho de metal amarrado com tiras de couro à sua perna. O menino havia contraído uma doença que o deixara paralítico de uma perna. Ele disse ao fazendeiro: Senhor, esse cachorrinho vai precisar de alguém que o compreenda, e eu posso compreendê-lo. Nas tristezas da vida, quando enfrentamos fraquezas e decepções, precisamos de alguém que nos compreenda. Quando Jesus viveu na terra, ele muitas vezes ficava solitário e cansado. Passou por dores, traição e pobreza. Então ele diz: eu posso entender o que você está passando. Conheço sua solidão, sinto a sua decepção, vejo suas lágrimas. Ele coloca seu braço em volta de nós para nos dar forças e diz: tudo vai ficar bem, porque eu estou aqui. Deus nunca prometeu que estaríamos livres de decepções e sofrimentos. Ele não prometeu que nunca seríamos tocados por enfermidades e morte. Ele nunca disse que nosso coração jamais ficaria aflito. Em meio a tudo isso, porém, ele prometeu que estaria conosco. Prometeu estar sempre presente para nos envolver em seu braço e nos conduzir ao longo de tudo isso. Agradeço a Deus por Jesus, nosso amigo para sempre. Ele está presente mesmo em nossas horas mais escuras, na agonia da vida e quando nosso corpo está torturado pela dor e dizemos: por que eu, Senhor? Podemos ainda assim sentir seus braços fortes e amorosos em volta de nós. Nunca desista, Jesus venceu a batalha e nos prometeu fazer da sua vitória a nossa vitória. Não importa o que você esteja passando agora ou venha enfrentar no futuro, Ele está presente. Nas horas difíceis, apegue-se à promessa de Deus registrada em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Que bela promessa! Satanás não terá a última palavra. O livro de Apocalipse descreve a guerra no céu, mas também nos conta como ela terminará. Em Apocalipse 20:10 lemos: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Glória a Deus por isso. O último capítulo da história ainda não foi escrito. Jesus virá outra vez e, quando vier, destruirá Satanás e todos os seus anjos. Em Ezequiel 28:18, Deus diz a Satanás: fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Um dia o pecado e o diabo que o originou serão destruídos e devorados, desaparecendo para sempre. Te reduzi a cinza sobre a terra, diz a profecia. A vitória com Deus é certa. Circunstâncias muito difíceis colocam à prova essa esperança. Thomas Dorsey e sua esposa moravam em Chicago e ela estava grávida. Ele disse à esposa: querida, preciso ir a São Luís para apresentar um concerto, mas não se preocupe, eu volto logo. E partiu sem imaginar que o bebê nasceria naquela noite. Depois do concerto, ele recebeu um telegrama que dizia: você é pai de um menino, mas sua esposa morreu no parto. Dorsey ficou devastado. Ele voltou apressadamente para Chicago e foi até o hospital a fim de ver seu filho. Lá ficou sabendo que o bebê também havia falecido. Diante disso, ele desistiu de tudo. Virou as costas para o cristianismo e procurou um centro de reabilitação para a pessoa mental e fisicamente destruída. Ali ele ficou por vários meses. Um dia sentou-se no piano. Enquanto tocava, essas palavras pareciam vir ao seu encontro: vem, Senhor, me guiar. Minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Nas tristezas e decepções da vida, podemos confiar no Cristo que nos criou, no Cristo que nos redimiu, no Cristo que virá outra vez para nós. Não importa o que você esteja enfrentando agora, Ele não se esqueceu de você. Lembre-se disso. Ele lhe dará forças para enfrentar suas provações. No fim, ele triunfará sobre os poderes do mal, sobre o pecado e o sofrimento, e não haverá mais doenças nem morte.